Vamos gravar alguns vídeos falando de divisão. Esses são algumas preliminares. Dividir números naturais, dividir quantidades, é um processo que é ensinado por meio de algoritmo. E muitas vezes se queimam muitas etapas na construção desse algoritmo. Então nós vamos propor aqui algumas etapas que entendemos que sejam importantes na construção do algoritmo da divisão. Primeiro, a ideia de que divisão é uma questão de quanto uma coisa cabe dentro da outra. Quanto que um grupo de 5 laranjas cabe dentro de um grupo de 30 laranjas. E nós podemos pensar de alguma forma nisso em forma de algoritmo. Então, como a gente vai registrar isso? Primeiro, entendo, nós já fizemos aqui algumas vezes, divisões com materiais manipulativos. Hoje nós vamos começar a representar essas divisões. Observe o seguinte, se eu tiver 43 e quiser dividir por 7, ou seja, quantos grupos de 7 cabem em 43 unidades? Bem, 43 tem 4 dezenas e 3 unidades. Mas 43 dá para formar pelo menos uma... Aliás, 4 não dá para formar nenhuma dezena, porque eu preciso de 7 para formar uma dezena. Então, 43 é possível formar. Mas eu posso pensar nessa divisão da seguinte maneira. É possível formar um grupo? É. Então eu venho aqui e tiro 7, porque eu formei um grupinho de 7. E aí sobram 36. É possível formar um outro grupo? Sim, né? Aí eu tiro 7. Aí sobram quantos? Sobram 29. É possível formar outro grupo? Aí eu tiro 7 aqui. Aí sobram quanto? 22. É possível formar outro grupo? Sim. Eu tiro 7 aqui. Aí sobram quanto? 15. É possível formar outro grupo? Sim. Eu tinha 15. Aí eu tiro 7. Sobram quanto? 8. É possível formar outro grupo? Sim. Aí eu tiro 7. Sobra 1. Então o que eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Juntando tudo isso aqui, 6 grupos. O que aparece para mim aqui é o seguinte, 43 dividido por 7 deu 6 grupos e sobrou 1. Bem, eu podia ter feito essa conta de um outro jeito, chutado valores diferentes de 1. Mas essa etapa é importante. Por quê? Porque nós ensinamos para os alunos, normalmente, que adição e subtração são operações inversas. Que multiplicação e divisão são operações inversas. Se a multiplicação é soma de parcelas iguais, por esse raciocínio todo, divisão deveria ser subtrações de parcelas iguais. E foi isso que nós fizemos. Agora vamos pensar o seguinte, eu poderia fazer de outro jeito? Poderíamos apagar isso aqui e chutar. Aliás, chutar é uma coisa interessante. O método científico passa exatamente por isso. Você experimenta, você pergunta, você simula. Será que com 43 eu consigo formar 4 grupos de 7? E aí eu faria assim, 4 vezes 7, 28. Consegui formar 4 grupos. Aqui me sobram quanto? 5, né? E aqui sobra 1. Ah, mas com 15 eu consigo formar 2 grupos de 7, né? E aí eu tiro 14 aqui. E aí o que sobra aqui? Aqui sobra exatamente 1. E aqui eu juntei 4 grupos de uma vez com 2 de outra, 6 grupos. E aí de novo eu fiz a divisão pensando de outro jeito. Pensando na situação de formar grupos. Etapas que eu devo executar antes de chegar ao algoritmo que normalmente é ensinado direto. Para mim foi assim. Só que muitos dos nossos colegas de turma nunca aprenderam isso.
E muitos dos nossos alunos também não aprendem indo direto a esse processo. O que a gente propõe é que a gente faça alguma etapa anterior. Por exemplo, se eu quero dividir 132 por 45, a princípio eu não preciso ficar muito preocupado em fazer a conta de uma vez só. Eu posso usar aquilo que eu fiz antes. Eu consigo formar um grupo? Consigo. Eu tiro 45 daqui. E quanto me sobram? 7, 8, não é isso? Consigo formar um outro grupo? Tiro 45 daqui. E quanto me sobram? 2, 4. Então, quantos grupos eu consegui formar? 2. Quanto me sobrou? 42. Com 42 eu consigo formar um grupo de 45? Não. Então a conta acabou. O quociente é 2 e o resto é 42. Posso fazer várias situações desse tipo. Imagina uma situação bem interessante que seria o seguinte. Uma pessoa recebeu o 13º dela e que era de 2.320. E ela resolveu fazer uma cesta básica e doar cesta básica para as pessoas carentes. Nessa época de Covid tem acontecido muito isso. E a cesta básica que ela imaginou custava R$ 434. Então a pergunta que se faz aqui agora é: quantas cestas básicas ela poderia comprar? E aí a situação vem bem a calhar, né? Porque estamos exatamente numa época que essas coisas estão acontecendo. Então eu pergunto, eu posso formar 5 cestas básicas? Melhor, 4 cestas básicas? Ou posso de um em um também? Né? Por exemplo, eu posso comprar uma cesta básica. Quanto vai me sobrar? Eu comprei uma cesta básica, me sobrou 6. 11 menos 3 sobram 8. 22 menos 4, 18. Bem, então eu posso comprar mais uma. E aí vai me sobrar o quê? Vai me sobrar 2, 5, 14. É isso? E eu posso comprando até saber quanto a cesta básica. Mas eu posso também pensar, será que eu posso comprar 4 cestas básicas? Eu vou aqui e faço 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 3, 12 e 1, 13. Vai 1. 4 vezes 4, 16 e 1, 17. Eu consigo comprar 4 cestas básicas. E aí o que acontece? Ainda me sobra esse dinheiro. 11 menos 3, 8. 22 menos 17, 5. Sobrou 584. E eu posso comprar mais uma. Então eu posso 4 aqui, 3, 4. Subtraio, aqui deu 0, aqui deu 5 e aqui deu 1. Então eu posso comprar 5 cestas básicas e me sobram R$ 150. Se eu fizesse aqui, ia acontecer a mesma coisa. Eu poderia comprar 5 cestas básicas e me sobraria R$ 150. A diferença é que aqui eu cheguei mais rápido. E um objetivo do algoritmo é você chegar mais rápido sempre. Por isso que a gente demora um pouco a fazer determinadas contas. Alguém pode me perguntar, mas numa situação dessa era só pegar a calculadora. Eu concordo. Numa situação dessa, hoje em dia, a gente pega a calculadora, exceto se for numa prova de concurso, numa prova do Enem, em uma prova em alguma escola, se o professor for daqueles que exigem as contas, exigem a escrita, isso tem diminuído. As questões são colocadas mais em termos de resolução de problema do que em fazer muitas contas. Mas ainda existe alguns professores que querem que se faça conta. Então, nesse momento, a gente precisa saber fazer essas contas. Mas o mais importante é que se eu chego numa prova de vestibular e sei fazer desse jeito, completando tudo aqui, ó, a única diferença que vai acontecer para um aluno que fez desse jeito é o tempo que eu vou gastar, que aqui será maior. Isso pode ser decisivo numa prova, para você tirar primeiro, segundo ou terceiro lugar. Você vai ser aprovado do mesmo jeito que o outro.
Imagine que aquela pessoa que ganhou R$ 2.320, uma bola de futebol que ela quer comprar, não é uma bola muito sofisticada, é uma bola simplesinha, para dar para muitas crianças, e cada bola vai custar em torno de R$ 18. Então ela teria R$ 18. Você já imaginou tirar 18 de um em um aqui? Seria inviável, né? Então o que a gente começa a pensar? A ideia do algoritmo é isso. O que a gente começa a pensar? Primeiro, eu consigo formar de 18 milhares, tendo só dois? Não. Mas eu tenho aqui 23 o quê? 23 centenas. Com 23 centenas, eu consigo formar um grupo de 18 centenas? Com certeza, um grupo eu consigo. Só que isso aqui é centenas. Então, observe. Eu tiro 18 daqui. E isso aqui vai dar quanto? 5, 0. E aí vem uma perguntinha interessante. Eu tirei 18 ou tirei 18 centenas? Ah, eu tirei 18 centenas. Então, na verdade, a conta que eu deveria fazer é menos 1.800, porque isso aqui é número de centena. Uma centena vezes 18 dá 1.800. Por que a gente não faz isso? Porque subtrai daí isso aqui, ó, 520. E agora o que eu tenho aqui? 5 centenas, 2 dezenas. Mas cada centena são 10 dezenas, então eu tenho 52 dezenas. E 52 dezenas dá para formar quantos grupinhos de dezena? Lembra, isso aqui vão ser centenas. Bem, eu posso formar 2 grupos, vamos mentalmente, que dá 36. Se eu colocar mais um grupo, dá 54. Então eu não posso formar 3 grupos. Eu vou formar 2 grupos. E aí deu 36 dezena. 36 dezena é 360. Então observe só. Eu subtraio, aqui dá 6 e aqui dá 1. E agora eu tenho 160 unidades. E eu quero ver quantos grupinhos de 18 unidades eu posso formar. Porque isso aqui é dezena. Então eu quero saber quantos grupinhos de 18 unidades eu posso formar. Então eu vou fazer o seguinte. Posso partir para aquela história. Mas vamos lá. 16, será que dá para formar 9 grupinhos de 8 unidades? Então vamos simular? Isso é o que eu chamo de simulação. Eu estou achando que 9, porque 10 eu não posso colocar ali. Então eu estou achando que 9 é um número bom. Eu multiplico 9 vezes 8, 72, vão 7, 9 vezes 1, 9, 7, 16, 162. Não dá para formar 9. Bem, então vamos riscar isso aqui, apagar, o ideal seria apagar mesmo, e ver se dá para formar 8. 8 vezes 8, 64, vão 6, 8 vezes 1, 8 e 6, 14. Bem, 8 dá para formar, porque é menor que 164, então eu vou formar 8 aqui. E eu vou subtrair. Aqui dá 6, aqui dá 1, aqui dá 0. Então ela pode comprar 128 bolas de R$18 e ainda lhe sobram R$16. E ela pode presentear 128 crianças, se ela quiser fazer uma caridade, se ela quiser fazer a alegria de muita criança. Nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo a gente vai desenvolver outras contas para treinar a divisão. E até lá vocês podem ir divulgando o nosso canal, falando dele, contando histórias para os amigos, aconselhando que se inscrevam. Se você não é inscrito ainda, eu te peço que se inscreva. Não esqueçam de deixar o seu gostei e tocar aquele sininho para você ser avisado de outras publicações. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.